Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre o processo que levou à independência política do Brasil, o processo que levou à emancipação do Brasil em relação a Portugal. Tá? Tradicionalmente, os livros de história colocam 7 de setembro de 1822, né? Mas pensar em 7 de setembro como a proclamação da independência é extremamente reducionista. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, quando a gente fala sobre a independência do Brasil ou qualquer outra questão histórica mais relevante, a gente sempre tem que pensar em processo, tá? É no processo que levou a isso. Historiadores divergem, alguns colocam fatos anteriores, outros fatos posteriores, mas quando a gente for pensar no que levou Dom Pedro a finalmente romper os laços administrativos em relação a Portugal, nós precisamos entender, na verdade, um longo processo. Tá? O 7 de setembro, ele nada mais é do que a ruptura de tudo isso. É o momento onde se marca a quebra desses laços. Mas, se a gente for pensar, na verdade, o processo de independência brasileiro, ele vai além de 22. Por quê? Depois nós vamos ter as lutas de independência, que também compõem esse quadro. Mas esse não é o assunto ainda do vídeo de hoje. Tá? Hoje nós vamos falar do começo desse processo, ou de fatos que concorreram para que acontecesse a independência do Brasil. No vídeo passado, nós estávamos falando sobre o governo joanino, ou período joanino, que é o período de tempo em que Dom João VI, pai de Dom Pedro, vai governar o Brasil. Tá? Se você tem dúvidas, se você não lembra, se você não sabe as coisas que ele fez no governo dele, volta no vídeo passado, reassiste e depois continua aqui, porque é muito importante. E eu não vou falar nesse porque você tem como ter esse conhecimento, ok? Então, hoje nós vamos começar com uma coisa que não acontece no Brasil, tá? Que é a Revolução Liberal do Porto de 1820. O que é isso? O que foi essa Revolução Liberal do Porto? Vamos entender. Nós vimos já em outros vídeos que em 1808, Dom João, Dona Maria, Carlota Joaquina, os filhos e mais 15 mil pessoas saem de Portugal, fugidos aqui para o Brasil, por causa das ameaças e por causa da invasão de Napoleão Bonaparte. E aí, na cabeça da gente, beleza, eles fugiram, vieram para cá e fim. E os portugueses? E como é que fica Portugal? Então, nesse tempo, de 1808 a 1820, Portugal vai passar por invasão francesa, vai passar por dominação inglesa, tá? E tudo isso vai ser muito prejudicial para Portugal. E aí, a gente não pode esquecer que quando Dom João está aqui no Brasil, ele faz os atos de navegação e comércio, que ele coloca a taxação para produtos ingleses mais caro que para produtos portugueses, o que é um absurdo para uma colônia, a metrópole pagar mais imposto que um outro país, isso também prejudica a burguesia portuguesa. Tá? Em 1815, quando Napoleão sai do governo e acontece o Tratado de Viena, os portugueses são humilhados. Tá? Por quê? Nesse Congresso de Viena, os embaixadores portugueses não são sequer aceitos. O que eles vão falar é relegado. Tá? Ninguém quer saber por quê. Como é que a gente aqui na Europa vai ouvir embaixadores de um rei que governa da colônia? Sabe? Isso, Portugal não tem suas reivindicações aceitas porque Dom João está aqui no Brasil. Tá? Isso deixa Portugal em maus lençóis. E aí, em 1817, maçons, profissionais liberais vão organizar uma revolta
para tomar o poder. São rapidamente contidos e massacrados, tá? E não dá certo. Mas, em 1820, partindo da cidade do Porto, que é uma cidade portuguesa, é claro, profissionais liberais, a burguesia, principalmente a burguesia, se revolta, toma o poder e se propõe a fazer uma constituição, a escrever uma constituição, a acabar com o absolutismo monárquico do Dom João. Tá? Ele estava no Brasil, ele não teve nem como não aceitar isso, e aí os portugueses criam o seu parlamento, que eles vão chamar de cortes. Tá? Cuidado aí, separar a corte daquela galera que está com o Dom João, de corte, que é o parlamento português lá em Portugal. Essas cortes, elas vão, então, organizar uma assembleia constituinte para escrever uma constituição para Portugal. E vão começar a realmente, de fato, governar Portugal. Tá? Dom João passa a ser um rei limitado, passa a não ter mais plenos poderes sobre Portugal. O que essas cortes vão fazer? Logo que elas sobem ao poder, logo que elas tomam o poder, elas vão pedir a volta de Dom João VI, que não volta, tá? Ele está muito bem lá, e ele me fala que não vai voltar. Está aqui no Brasil, feliz, morando na Quinta da Boa Vista, uma vista maravilhosa para a Baía de Guanabara, comendo seu franguinho assado que ele tanto gostava, calorzinho, não quer saber de voltar para Portugal, não. Tá? Mas as cortes começam a voltar os equipamentos administrativos para Portugal. As repartições públicas que cuidavam da administração do império, as cortes começam a levar de volta para Portugal. O senhor quer ficar aí? Fica aí. Mas nada mais vai ficando. Então, eles começam a voltar. Criam leis especiais sobre o Brasil num projeto de recolonizar o Brasil. Ah, mas o Brasil não era colônia? Como é que vai recolonizar? É que, apesar de o Brasil ser colônia ainda oficialmente, o Brasil tinha sido elevado a Reino Unido, o que fez com que ele ganhasse uma certa liberdade que as cortes portuguesas não queriam. Então, o que eles fazem? Primeiro, eles colocam governador em armas. Cada província no Brasil, não chamava estado ainda, então Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não chamava estado, chamava província. Cada província tinha sua junta governativa. Essas juntas é que eram os governadores de cada lugar. As cortes exigem que haja um governador em armas, um homem leal a Portugal em cada capital de província para controlar as coisas. Além disso, essas cortes portuguesas, elas vão aumentar as tropas no Rio de Janeiro e em Pernambuco, que eram as duas grandes metrópoles do momento. Tá? Então, vai aumentar as tropas para garantir que nada ia acontecer e vai aumentar impostos, tá? Para que essa colônia dê mais lucro. A ideia de uma colônia é gerar lucro para a metrópole. E o Brasil não estava cumprindo esse papel. Inclusive, vão mudar a taxação sobre os produtos ingleses para aumentar a lucratividade. Então, essas cortes, elas vão apertar o cerco. E a elite brasileira não gosta muito disso. E é fácil entender. Depois que você prova doce, você não quer mais comer jiló. Né? Natural. Tá? Se eu sei que eu posso comer McDonald's, por que eu vou comer berinjela? Tá? É elementar. A elite brasileira tinha liberalismo econômico, tinha manufaturas, tinha possibilidade de comprar de quem quisesse, tinha a possibilidade de se autogovernar. Por quê? No Reino Unido, o Brasil tinha sua autonomia. Por que vai voltar para trás? Quem é que vai aceitar isso? Tá? E aí, no Brasil, as pessoas que participam da política vão se organizar em 3 partidos. Só vamos tomar um cuidadinho, deixa eu fazer um parêntese aqui. Partido daquela época não é igual ao partido hoje, que tem sede, que é para ser votado, que tem número de pessoas, que você se inscreve. Nessa época, a gente fala partido, a gente está falando
pessoas que têm ideias semelhantes e conversam e defendem ideias semelhantes. Tá? Isso que era partido. E nós vamos ter 3 partidos na época. O Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Radical. O Partido Português, ele não era a favor de que o Brasil se separasse de Portugal. Ele era formado por portugueses, por brasileiros, tá? E por pessoas que lucravam com o comércio intercontinental. Então eles achavam, gente, precisamos de reforma, precisamos organizar essa bagunça, mas vamos manter Portugal e Brasil como sempre foi. Não tem por que mudar, sempre foi assim. Tá? O Partido Brasileiro, ele era composto pelas elites locais brasileiras, inclusive por portugueses, que já estavam aqui no Brasil, que percebiam que a possibilidade do Brasil independente abriria um leque de oportunidades econômicas. Tá? E os radicais? Os radicais, eles eram compostos principalmente por classes médias urbanas. E aí eu estou falando de professores, médicos, engenheiros, advogados, farmacêuticos, esse pessoal que forma a classe média. Tá? Eles já eram, como o nome diz, radicais. Eles queriam independência de Portugal, criação de uma república, participação popular, democracia, coisa que não era interessante nem para os portugueses, nem para o Partido Português e nem para o Partido Brasileiro. Tá? Só um nome aí que eu faço questão de citar, que era um dos líderes do Partido Brasileiro, é um cara chamado José Bonifácio. Deixa esse nome pendurado na cabeça que eu vou retomar ele mais para frente no andar do nosso conteúdo. Tá? Então, esses 3 grupos ficavam discutindo a situação brasileira, discutindo quais seriam os melhores caminhos que o Brasil poderia tomar, se deveria partir para uma independência, se deveria continuar ligado, com laços ligados a Portugal. Tá? E enquanto tudo isso estava acontecendo, as cortes dão, lembra, cortes é o parlamento português, as cortes dão um ultimato para Dom João e fala, Dom João, se você quiser ser rei de Portugal, venha para Portugal. Nós não aceitaremos mais um rei da colônia. Se o senhor quiser ficar aí no Brasil, maravilha, o senhor vai ser o rei da colônia e nós aqui não teremos mais rei. Sem muita opção, sem ter o que fazer, o que Dom João faz em 1821? Ele pega as coisinhas dele, pega a família real, e aí no caso, entenda, a Dona Carlota, Dom Miguel e as filhas, as infantas, rouba todo o dinheiro que tinha no Tesouro Brasileiro, rouba não o quê? Enfim, ele pega todo o dinheiro que tinha no Banco do Brasil, todo o ouro que tinha, toda a arte, tudo que ele construiu de interessante, coloca num barquinho e pé na areia para Portugal. Disse, né, que antes de embarcar, ele chama Dom Pedro, que é o filho mais velho dele e o herdeiro dele, quem ele deixou como príncipe regente, então, quem governaria o Brasil na ausência dele, claro, seguindo suas regras, seguindo suas leis, obedecendo às cortes, era o Dom Pedro. Disse que ele chama Dom Pedro e tem uma conversa muito franca com o Dom Pedro. E teria dito mais ou menos o seguinte: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, que antes seja para ti, que és meu filho e vais me respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Ou seja, o Dom João já dá a letra para o Dom Pedro. Dom Pedro, se não tiver jeito, se o Brasil for ficar independente, se o Brasil não for manter os laços com Portugal, faça-o tu. Você será o protagonista da independência do Brasil. Para que aí fica tudo em família. E aí, quando eu morrer, você junta Portugal e Brasil de novo. Tá? Essa fala do Dom João em 1821, antes de ir para Portugal, deixa muito a entender as coisas que vão
vir por aí no futuro próximo do Brasil, tá? Esse vídeo eu encerro por aqui, mas o que eu preciso que vocês se lembrem? Vamos retomar. Dom João veio, governou, quando o absolutismo português foi questionado pelas cortes depois da Revolução Liberal do Porto, Dom João é chamado de volta e deixa o seu filho, Dom Pedro, não é primeiro ainda, Dom Pedro, governando aqui no Brasil como príncipe regente. As cortes, que são esse parlamento português, está em franco processo de recolonizar o Brasil e o Brasil está dividido. Cada um dos 3 grupos majoritários discutindo o destino do Brasil. E a grande parte da população estava como? A grande parte da população, como sempre, está alheia e apartada da política. Tá? Numericamente, a maior parte da população era escravos e eles nem sabiam o que acontecia. A maior parte deles, pelo menos. E a população pobre também era analfabeta, estava meio que desligada dessas decisões políticas. Tá bom? No próximo vídeo, nós conversaremos aí sobre o desenrolar das aventuras aqui no Brasil. Tudo bem? Grande abraço, até uma próxima